Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o livro A Intuição da Ilha, Os Dias de José Saramago em Lanzarote, escrito pela Pilar Del Rio, companheira de José Saramago, que está com ele aqui na foto da capa. Esse livro ele foi escrito pela Pilar depois que José Saramago já tinha falecido e, de certa forma, era uma espécie de, talvez, despedida em relação à vida que eles compartilharam. E a história de José Saramago... Tô pensando aqui por onde eu começo para contar um pouco sobre esse livro. Porque a história de José Saramago, ela é muito diferente, assim. É muito única. Mas também eu acho que muito mais realista, talvez, do que outros grandes artistas e tal. E é uma história que acaba dando muita esperança, eu acho, para a maioria das pessoas. Porque José Saramago trabalhou a vida inteira em um trabalho de escritório, assim. Ele até estava trabalhando uma época numa revista, mas não como escritor. Ele sempre trabalhou na parte administrativa de diversos escritórios. E tinha uma vida, assim, uma profissão muito sem graça, que ele não se conectava. Um dia a dia muito solitário. Ele não tinha muitos amigos, ele não andava nos círculos artísticos, então... A vida inteira ele meio que tinha esse sonho que parecia muito distante de se tornar um escritor. E a primeira esposa dele também tinha um grande sonho de ser uma pintora. Mas ambos tinham uma vida em que eles se sentiam extremamente infelizes. Então, durante o dia eles estavam lá nos seus empregos e à noite ele escrevia um pouquinho e a esposa dele da época pintava e tal. Mas assim, com aquela ideia do... esse sonho impossível que a gente tem, assim... E José Saramago só foi se tornar José Saramago aos 60 anos, que foi quando ele publicou o primeiro livro significativo dele. Ele até teve um livro que ele publicou aos 25 anos, que aqui nesse relato a gente entende um pouco melhor, que ele próprio se arrepende, que acha que assim, putz, eu nem tinha nada para falar naquela época, então não fez muito sentido eu publicar um livro. Naquele momento, mas com 60 anos sim eu tinha o que falar. Enfim, então ele publica o primeiro livro significativo dele nessa idade e é quando ele meio que finalmente se torna quem ele é e começa a viver a vida que ele sempre sonhou. E é mais ou menos nessa época que ele também, já separado da primeira esposa, conhece a Pilar, que se torna o grande amor da vida dele. Então, os grandes acontecimentos da vida dele aconteceram depois dos 60 anos. O que é muito interessante, assim, a gente fica o tempo todo ouvindo essas histórias de jovens artistas e essa nossa obsessão com juventude e achar que se a pessoa não fez nada significativo até tal idade, ela não vai mais ser relevante. E ele é a prova viva de que a tua vida pode começar aos 60, né? Não que ele não tenha construído tudo que naquele momento chegou a colheita, né? Então, de certa forma, assim, eu não acho que foi por acaso que ele começou a escrever os livros que ele escreveu naquela idade e que ele estava maduro para viver a grande relação de amor que ele viveu. Então, enfim, José Saramago é essa personalidade que tem essa história. E quando ele começa a se relacionar com a Pilar, ambos vão visitar a ilha de Lanzarote, meio por acaso, a trabalho, que é uma ilha espanhola das Canárias, e eles se apaixonam totalmente por aquela ilha, que até assim é uma ilha com uma paisagem muito distinta, mais inóspita, é uma ilha vulcânica, então ela tem aquelas areias negras e tem muito vento. Então assim, é todo um ambiente mais hostil, mas ao mesmo tempo muito bonito, com uma beleza muito única. E quando eles estão nessa ilha, por alguma razão, algo dentro deles se movimenta e ambos sentem que aquele lugar é o lugar onde eles gostariam de ter uma casa. E isso até, em parte, é um dos porquês desse título, né, da intuição da ilha, mas realmente foi uma intuição que levou eles para lá. Eles não sabiam justificar muito bem porque eles queriam morar lá, mas eles acabaram seguindo essa intuição e construíram uma casa em Lanzarote. E a partir daí, essa casa
se tornou um centro artístico, criativo, em que eles nunca estavam sozinhos, então o tempo todo eles estavam recebendo artistas do mundo inteiro que ficavam lá na casa deles e passavam um tempo e iam embora e tal. Então a casa era muito movimentada, eles recebiam muitas pessoas. E ao mesmo tempo foi a casa onde José Saramago escreveu grande parte da obra dele e os principais livros que a gente conhece ele, né? Então, o que a Pilar faz nesse livro? Ela vai nos contando, através de vários casos, momentos, trechos dos diários dele, porque José Saramago tinha muitos diários, ele sempre anotava todos os dias o que acontecia nos dias dele, e ele era tão engraçado e talentoso nos diários quanto nos livros dele. É um prazer também ler ele descrevendo a vida dele. Então ela vai nos contando esse dia a dia deles, que era super colorido, super diverso, cheio de viagens, cheio de visitas de pessoas ilustres, cheios de criação e de troca e de afeto. E a gente vai entendendo um pouquinho melhor quem era José Saramago. E a gente também vai acompanhando o contexto da criação de várias obras, nos trazendo assim, quando ele escreveu o Ensaio sobre a Cegueira, como foi a escrita desse livro, pelo que ele estava passando, o que ele pensou, quais foram as dificuldades, quando ele estava escrevendo Viagem do Elefante, o que motivou ele a escrever isso e como foi que aconteceu e como foi a pesquisa dele. Mas também a gente vai entendendo diferentes momentos significativos da vida dele, coisas que ele pensava e coisas que ele amava e a rotina dele, coisas que ele gostava de fazer na ilha. Então é um livro, assim, super bonito, episódico e muito poético, em que a gente vai conhecendo um pouco mais o dia a dia, as inspirações e os pensamentos desse grande escritor. E eu digo poético porque a escrita da Pilar é muito bonita, assim. Ela escreve até de uma forma que eu achei muito semelhante ao José Saramago, com muitas imagens, metáforas belíssimas e um humor, assim. Eu achei até que provavelmente eles tinham essa grande influência um com o outro, né? Então, o quanto a forma como ele escreve tem um pouco de Pilar e a forma como ela escreve tem um pouco de José. Então, eu achei muito bonita a escrita dela. E tu sente, assim, todo o afeto que ela tinha e ainda tem por essa vida que eles construíram juntos. Então, eu acho que é uma leitura que tu vai tirando muitos insights, principalmente dessa vida de criação, dessa vida de artista. E é uma leitura leve, é uma leitura que parece que a gente está entrando nessa intimidade dessas pessoas, se emocionando com elas e entendendo um pouquinho a rotina delas, né? A única coisa que eu senti falta nesse livro foi um pouco mais da Pilar. Porque, por mais que seja ela escrevendo e trazendo as histórias e tudo mais, ela foca o livro realmente só no José Saramago. Então, ela tá falando do José e ela conta como ele fazia as coisas, como ele pensava e tudo mais, mas em nenhum momento ela traz a relação deles para destaque. A gente pega em algumas situações assim, a importância que um tinha pro outro, mas ela não conta da perspectiva dela como era a relação, e ela não fala nada sobre ela. Nada, zero, assim, ela não traz ela pra história. E eu senti um pouco de falta disso, eu queria muito conhecer mais a Pilar, o que ela pensava e o que ela sentia em relação a ele, enfim, assim, dá essa sensação de que é realmente um livro sobre José Saramago e não sobre eles, por mais que eles tenham vivido essa grande história de amor. E, enfim, eu acho que é um livro super bonito, é um livro que fala muito sobre intuição, fala muito sobre buscar ser quem é, fala muito sobre o trabalho poético e ao mesmo tempo muito disciplinado da criação. E acho que tu vai coletando assim vários insights no meio desses relatos do cotidiano. Porque também tem isso, é um livro que, por mais que José Saramago tenha sido essa grande personalidade e tão influente e tudo mais, é um livro sobre o cotidiano. É um livro que valoriza e acha beleza e acha poesia na vida pequena, no café da manhã compartilhado, nos vizinhos, nas caminhadas, na montanha, nessas pequenas trocas de afeto. No fim é o que faz a vida ser tão
incrível e que possibilita que tantas outras coisas nasçam, né? A Intuição da Ilha, de Pilar del Rio.